E aí galera do Fly, tudo beleza? Meu nome é Marcos Conze e hoje nós vamos falar sobre linhas de Fly. Vamos começar falando sobre o peso da linha. E este peso vai normalmente do número 1 até o número 15, sendo o 1 mais leve e o 15 o mais pesado. Então, como que é feita essa classificação de peso? Normalmente se usa uma unidade de medida chamada grain, que em português é o pouco utilizado grão. Um grão, vamos usar aqui o Amansa Burro, um grão pesa aproximadamente 0,065 gramas. Então ele é bem levezinho, como vocês podem imaginar. Como que é feita essa medida? Pega-se a linha, corta a ponta level, que nós já vamos descobrir o que é, corta aquela pontinha level e considera então os 9 primeiros metros aproximadamente. Na verdade é 30 pés a unidade de medida oficial, que dá aproximadamente 9 metros. Pesa aquele pedaço de 9 metros e com o resultado deste peso utiliza-se uma tabelinha da AFFTA, American Fly Fishing Trade Association, que é a Associação de Fly Americana. Então nessa tabelinha, vou colocar aí no vídeo para vocês verem melhor, ela está duplicada aqui na verdade, tá? A primeira parte dela é a medida em grains, em grãos, e a segunda em gramas. Então vamos utilizar aqui a primeira parte dela, que é a unidade de medida mais utilizada. E aqui nós temos então a linha do número 1 ao número 15. Na segunda coluna nós temos o peso mínimo, depois nós temos o peso médio e o peso máximo esperado para cada númerozinho destes de linha. Então vamos usar um exemplo aqui, uma linha número 8. Então, segundo a Associação Americana, uma linha número 8 tem um peso médio de 210 grains. A título de curiosidade, vamos ver em gramas quanto seria isso. Então, seguindo a mesma linha, número 8, aproximadamente 13,60 gramas. Mas é importante saber que isso não é uma regra muito rigorosa e não é engessado. É apenas uma base, mas cada fabricante de linha ele pode sim sair dessa unidade aqui que a Associação Americana recomenda. Deu para entender um pouquinho a classificação das linhas? Vamos para a construção das linhas de fly. Então ela é construída basicamente em duas partes. A parte interior da linha, que chama-se alma, em inglês é core. Então a alma, ela normalmente é de linha multifilamento ou monofilamento, como um nylon. Ó, atenção, é a alma a responsável pela resistência da sua linha de fly. Normalmente, as linhas do número 1 até o número 6, elas têm uma alma com 20 libras de resistência. Do número 7 para cima, passa a ser de 30 libras. Claro, alguns fabricantes fazem diferente. E a segunda parte é a parte que vai em cima ou por fora da alma, que eu vou chamar de revestimento. E o revestimento ele tem várias características. Ele é responsável pelo formato da linha, pelo peso, pela cor, pela textura, pela dureza e pela densidade da linha de fly. É muita coisa para decorar assim. Mas vamos destrinchar cada um destes 6 itens. Eu espero não ter deixado nada de fora. Vamos lá. Item número 1, o formato da linha de fly. Então nós vamos começar por uma linha de nylon de bait casting. Qual o formato dessa linha? Ela é retilínea uniforme, correto? Então no fly existem algumas poucas linhas que têm essa característica. Por exemplo, uma linha específica para a técnica de Euronymph. É uma técnica que praticamente não se arremessa a isca, pesca-se apenas com o comprimento da vara, um pouco de linha para fora e buscando trabalhar a isca nas corredeiras. Então para isso não é preciso um arremesso e utiliza-se uma linha que é uniforme. Toda ela é bem fininha. Ops.
a linha level, ela é classificada com a letra L, de level. O segundo tipo de linha é a linha chamada DT, Double Taper, que em português seria algo como duplo formato ou duplo afunilamento, talvez. Ela é uma linha que no meio ela é praticamente parelha e nas duas pontas ela afunila de forma idêntica. Então, tanto de um lado quanto do outro, ela tem o mesmo formato. Uma das vantagens desse tipo de linha é você poder utilizar ela de um lado, pescando, pescando, pescando. Quando ela fica velha ou se ela cortar a ponta com algum acidente, você pode inverter a linha e pescar com o outro lado, porque nos dois lados elas são idênticas ou parecidas. Alguns fabricantes fazem um lado um pouquinho diferente do outro, para você ter justamente duas opções de formato na mesma linha. Mas essa também não é a linha mais popular hoje em dia. E aí nós vamos para o terceiro formato, que é o mais comum, principalmente para o nosso estilo de pescaria aqui no Brasil, que é o WF, que são as siglas de Weight Forward, ou peso à frente. Essa linha consiste em a parte traseira fininha e lá na frente, na parte que nós chamamos de cabeça, que nós vamos ver a seguir, ela é mais grossa e mais pesada. Então isso facilita o lançamento das iscas, já que o peso da linha está concentrado na porção frontal, que é justamente aquela que você mais vai utilizar durante o seu arremesso. Ainda sobre as linhas WF, ela é composta por a parte traseira, que ela é fininha e é como uma linha level. Nós chamamos de running line. Difícil de traduzir, né? Seria algo como linha de corrida. Vamos chamar de running line, que fica mais charmoso. Então nós temos a running line e lá na frente nós temos o que nós chamamos de cabeça da linha, que é de fato o formato que ela engorda e que está concentrado o peso da linha weight forward. A cabeça da linha ela ainda é dividida em três partes, sendo a parte frontal front taper, a parte mais gordinha a barriga e a parte traseira rear taper. Então o item número 2 seria o peso. O peso a gente já falou um pouquinho, que geralmente é utilizado os grains como unidade de medida dos primeiros 30 pés da linha, tirando a ponta level. Beleza, não vamos mais falar sobre peso, vamos direto para o item 3. Cor. A coloração da linha é algo meramente visual, mas pode influenciar na sua pescaria. Por quê? Se você for pescar um tucunaré que está super agressivo, ele não vai deixar de pegar a isca por ter passado uma linha colorida na frente dele. Normalmente não. Mas se você for pescar uma tilápia num pesqueiro e ela está muito arisca, esses bichos de pesqueiro são espertos. Abre o teu olho. Carpa, tilápia, tambacu, todos eles começam a ficar muito malacos com o tempo e com o beiço dolorido. Então, se você usar um líder um pouco curto, ele pode muitas vezes enxergar a tua linha e não pegar a isca. A truta também, num ambiente com uma água cristalina, com uma linha muito colorida, tem a chance de espantar o peixe. Normalmente uma linha colorida é mais bonita, a gente consegue ver ela melhor no ar, consegue ver na água também, a carretilha com aquela linha colorida, com um backing colorido, fica linda. Mas em algumas situações é preferível optar por uma linha mais discreta que se camufle melhor com o ambiente. Também existem linhas que são transparentes justamente para ficarem invisíveis perante o seu objetivo, que é o peixe. O item 4 é a textura da linha. A maioria das linhas são lisas, tem um formato cilíndrico, como uma linha de nylon, por exemplo. Mas alguns fabricantes produzem a linha com um tipo de textura, com o intuito de diminuir o atrito com o passador durante o arremesso. A Airflow, por exemplo, ela chama essa tecnologia deles de Rigid. Se você pegasse uma linha da Airflow, cortasse ela e enxergasse ela de perfil, ela teria um visual mais ou menos estrelado, mas isso diminuiria a superfície de contato com o passador
ganhando alguns metrinhos a mais durante o arremesso. O nosso quinto item é a dureza da linha, e a dureza está relacionada ao clima. Como assim? Normalmente as linhas são classificadas em 3 tipos de clima: clima frio, padrão e tropical. E o que muda, na verdade, nessas linhas é a dureza dessa camada exterior. Porque se você for pescar num ambiente mais hostil para a sua linha, que seria uma tarde na Amazônia, que eu cheguei a medir 45 graus Celsius na plataforma do barco, a linha sofre muito. Assim como o seu pé queima, a linha também sofre. Então, os fabricantes fazem essas linhas com uma camada mais dura e mais resistente às altas temperaturas. Se você pegar uma linha dessas que é chamada de linha tropical, ou seja, para o clima tropical, e for pescar lá na Patagônia argentina ou chilena, essa linha vai ficar muito dura, porque você vai chegar lá num ambiente que talvez esteja 5 graus e a linha super dura, ela daí tende a ficar com um pouco mais de memória e ela não fica tão gostosa de arremessar. Então, para essa situação, seria mais interessante optar por uma linha de clima frio ou pelo menos padrão, standard. Da mesma forma que se você pegar uma linha para clima frio e levar para a Amazônia, ela tende a ficar um pouco mais áspera, até com um aspecto assim um pouco pegajoso. E isso atrapalha no seu arremesso, porque começa a grudar um pouco, a ter um arrasto maior no seu passador. Joia! Agora, o nosso último item, não menos importante, que é a densidade da linha de fly. E agora não vamos confundir densidade com o peso da linha, porque a densidade vai mudar, mas o peso em grains continua o mesmo. Uma linha número 8 continuará sendo uma linha número 8 independente da densidade. E o que é então essa densidade? Vamos utilizar o velho exemplo de 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. Qual é o mais pesado? Os dois têm o mesmo peso, 1 kg. Mas qual tem o maior volume? O algodão, obviamente, para ter 1 kg de algodão, teria que encher essa sala aqui com algodão, enquanto que 1 kg de chumbo provavelmente é algo mais ou menos desse tamanho assim. Então, o que muda neles é a densidade. Na linha de fly é a mesma coisa. Uma linha com densidade flutuante, ela é uma linha com o revestimento mais leve, por isso ela flutua na água. Essa linha flutuante nós chamamos de floating, óbvio. Se largar toda ela na água, ela vai flutuar. E nós caracterizamos ela com a letra F, de floating. Depois nós temos a linha intermediate, caracterizada com a letra I. Ela é levemente mais densa do que a água, então ela afunda devagarinho. E algum professor de física, especialista em física, se eu falar uma besteira, você me perdoe, porque até não fui um mau aluno no colégio, mas não é minha área de expertise. Então, seguindo uma linha intermediate, e ela afunda devagarinho, normalmente 1,5 polegadas por segundo. Então você pode contar para saber a profundidade que ela está. Em 2 segundos ela vai estar 3 polegadas, em 4 segundos em 6 polegadas e assim por diante. Claro que tem que considerar ainda a correnteza e a resistência da isca. Beleza, essa linha intermediate ela ainda pode ser de 2 tipos. O primeiro tipo, toda ela afunda devagarinho, ou seja, ela seria uma full intermediate. O segundo tipo, ela é intermediate somente na ponta dela, enquanto que a parte traseira é flutuante. O terceiro tipo de linha que nós temos é a linha que afunda, chamada de linha sinking, caracterizada pela letra S de sinking. Essas linhas também podem ser completamente sinking, toda ela afunda, ou ela pode ser sinking tip, afundar somente a parte da frente. E as linhas sinking tip ainda podem ser de 2 tipos, tendo a parte traseira, a running line intermediate,
ou seja, a parte traseira afunda devagarinho e a parte frontal afunda mais rápido, ou ela pode ter a parte traseira flutuante. Nesse caso, a parte de trás flutua e afunda somente a parte da frente. Ok, tem mais um detalhe. Qual velocidade afunda uma linha sinking? Daí entra mais uma sigla na sua nomenclatura da linha. Depois do S vem normalmente o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7. Cada número desses está relacionado à velocidade de afundamento da linha, sendo uma linha do tipo 3, uma linha que afunda 3 polegadas por segundo aproximadamente, uma linha número 7 que afunda aproximadamente 7 polegadas por segundo e assim sucessivamente. Então, quando a gente for escolher uma linha, por exemplo, uma WF8S3, significa que ela é uma linha weight forward, com peso à frente, para a vara número 8, sinking, com relação de afundamento do tipo 3 polegadas por segundo aproximadamente. Beleza. Outro exemplo, se pegarmos, gente, sempre no rótulo da linha está escrito dessa forma. Primeiro o formato dela, segundo o peso da linha, né, em números, e depois a densidade da linha, se ela é F, I, S e qual o tipo de S. Essa daqui, por exemplo, é uma WF12I, então é Weight Forward, 12 Intermediate. Nesse caso aqui, toda ela é Intermediate, toda ela afunda devagarinho. Algumas linhas que afundam, elas vêm simplesmente informado o peso em grains, sequer informa o peso em números. E aí, nesse caso, tem que ter um pouquinho de noção para poder casar uma linha dessas com uma vara. Nesse caso aqui, uma linha 300 grains, essa daqui é uma sinking tip, e aqui está escrito Extreme Sink 30 pés cabeça. Então significa que ela afunda rapidamente os 30 primeiros pés da linha, que é a cabeça. E aí você vai utilizar ela provavelmente com uma vara 8, 9 também. Ok, muito bem, espero ter esclarecido um pouquinho sobre as linhas de fly. Quero uma dica: não economize na linha de fly. Ela é tão importante quanto a sua vara e responsável por uma boa parte do seu arremesso. Mas lembre-se, a peça mais importante do seu equipamento é você. Não adianta ter a melhor linha, melhor vara, melhor carretilha, melhor tudo, se o braço não ajuda. Obrigado pela presença de vocês nesse vídeo e vejo vocês em breve. Se achou interessante o material, dá um like. Se não gostou, pode dar um dislike, mostre algum sentimento. E sabe, se tiver qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. E quer saber de uma coisa? Manda uma sugestão de que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no nosso canal. Muito obrigado de novo e até a próxima.